Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, galerinha, sem mais enrolação, hoje nesse vídeo eu vou estar falando como Deus restituiu o meu casamento e o que levou à separação do meu casamento, né? Porque é muito importante, porque hoje nós vemos muitos lares destruídos, porque nós mesmos deixamos o inimigo entrar no nosso casamento, daí a gente vivemos um casamento infeliz, aonde achamos que não tem amor, né? E porque a gente dá lado para o inimigo entrar. E a gente sabe que o inimigo ele procura brechas para poder entrar, para poder destruir, né, nossas vidas, o casamento. Bom, enfim. Bom, gente, como eu já falei no outro vídeo, eu me casei com apenas 3 meses ali que eu conheci meu esposo, né? E os tempos foi passando. E o meu esposo, como eu já disse, ele tinha ali o jeito que ele queria ficar ali só com ele, que ele chegava cansado, né, do serviço e tudo. E ele procurava, gente, ficar ali só no espaço dele. Tá, e a gente sempre brigava por causa disso, porque eu era uma pessoa assim, que queria carinho, queria atenção, né? Mas não havia isso, né? E, e eu ficava me perguntando por que disso, né? Só que ele, gente, já tinha vindo de um relacionamento onde ele passou por muitas coisas, né? E eu acho que ele tinha medo. Eu achava, né, galerinha, que ele tinha medo, assim, de se envolver e tudo mais, e sofrer. Bom, e foi passando, galerinha. E, e com o tempo, eu vou contar para que vocês vejam como o inimigo entra para destruir um lar, né? Inclusive, ele vai estar fazendo um vídeo contando, né, dele mesmo, para que vocês possam entender, né? Porque talvez é homem que vai assistir esse conteúdo e também, né, talvez você esteja passando pelos mesmos problemas. E eu falei, não, eu preciso contar mais a fundo, né? Porque aquilo lá eu contei só rasos. E, né? Então, não teve muito assim, né? Algo, as pessoas me falando que estava se passando por aquilo. Então, eu resolvi ir mais um pouquinho em fundo e falar para vocês o que realmente aconteceu. Por quê? Porque eu creio que se Deus restituiu o meu casamento, Ele pode restituir o seu e fazer a diferença, né? Bom, galerinha, e o meu esposo foi passando ali, né, os dias e eu comecei a notar que meu esposo ficava muito no computador, muito no celular, né? E eu comecei a certo dia eu comecei a fuçar, falei: "Nossa, mas o que ele tanto faz nesses computador, nesse celular?" E certo dia, assim, eu peguei, tem gente que vai falar: "Ai, mas não é certo." Mexer, pegar. Só que eu pedia permissão, né? Eu falava, eu posso ver seu celular? E ele deixava eu ver o celular dele, né? Então, nisso que ele deixava, eu pegava e começava a mexer no celular, ia nas coisas, nos stories dele. E comecei a ver, gente, ele curtindo foto de outras mulheres só de calcinha. Às vezes comentava lá, nossa, que linda, assim, sabe? Ele comentava nas fotos. E eu brigava muito quando eu via aquilo. Eu falava pra ele, nossa, você não é satisfeito comigo? O que você tá fazendo comigo, então, já que você prefere curtir fotos de outras mulheres? Vai ficar com elas, né? Esse tipo de assunto, né? Que nós falamos. E aí o tempo foi passando e ele reclamava, né? Ele falava assim que era porque eu não... Vocês sabem, né, gente? Eu faltava ali no momento de intimidade com ele. Eu falava pra ele que era mentira, que quase todo dia a gente tinha, né, essa intimidade ali de homem e mulher, né? Não vou falar porque às vezes eu não sei quem vai assistir esses vídeos, entendeu? Mas o homem e a mulher sabem do que eu estou falando, né? Então, pessoal, ele falava isso, alegava isso de mim. E eu sempre questionava que não, que era mentira. Certas vezes, galerinha, eu comecei a perceber que ele ficava em algum site. Aí eu comecei a ver o que era esses sites, né? E eu passei a ver que era site ali de pornografia, né? E isso foi me matando por dentro. Foi me matando, porque eu falava, nossa, poxa, será que ele não é satisfeito comigo?
e etc. E eu ficava brava com aquilo, eu ficava me remoendo, chorava mesmo. E ficava me remoendo dentro de mim, falava, poxa, meu, você não é satisfeito comigo? Larga, vamos largar, né? Cada um segue sua vida, você procura a mulher que você deseja, né? Ter e pronto, não precisa ficar fazendo isso. E tudo. E, gente, quando eu engravidei do meu primeiro filho, meu filho foi um milagre de Deus, eu não podia engravidar. E foi depois de tanta oração, tanto propósito com Deus, eu pedindo para Deus, eu engravidei. E ele trabalhava de pedreiro, né, gente? E eu grávida, ele começou a chegar 1h da manhã em casa. Tinha vez que ele chegava meia-noite, já ia direto pro banheiro tomar banho. Querendo ou não, eu ficava com aquilo na minha cabeça. Ah, ele deve estar me traindo. Ele deve estar com outra pessoa lá fora, né? Eu ficava. Porém, eu perguntava, ele falava que não, que estava trabalhando, que tinha prova, que estava até aquelas horas no serviço e tudo. Mas eu sempre desconfiada. Eu nunca fiquei sabendo se ele me traiu ou não, né? Nós morávamos numa cidade grande, então nunca fiquei sabendo. E ele também fala pra mim que não. Mas ele chegava muito tarde, gente, em casa, né, 1h da manhã, e eu ficava o dia inteiro, porque como eu disse, ele era uma pessoa assim muito ciumenta, eu não podia nem sentar no portão de casa, né? Então eu não saía, eu ficava o dia inteirinho dentro de casa, limpando casa, fazendo as coisas de serviço e tudo, né? E ele demorava para chegar e eu reclamava isso. E o final de semana, como ele já tinha uma filha, ele pegava a filha dele e ficava ele ali e a filha dele, sabe? Não me dava atenção, aquilo lá foi me matando, né? Querendo ou não, aquilo lá acaba com a gente dentro da gente. Eu falava pra ele, nossa, eu tô servindo pra você assim, como só se eu fosse empregada sua. E eu reclamava, falava, né, conversava. Só que ele tem um jeito, aquele jeito tipo ignorante, falava que nada, que não sei o que eu era doida. Tá. E nisso o inimigo começou a entrar, né, no nosso casamento. A indiferença, né, fazendo os olhos dele se desviar, né, do foco, focar no casamento, né, ali na mulher ali, na esposa, né, que no caso era eu, e ficava vendo outras coisas na internet, né, gente. Então isso foi desgastando o casamento, foi acabando comigo por dentro, né, e assim, pessoal, eu também dei brecha, né? Se eu tivesse orado mais, pedido para Deus dar sabedoria para mim, né? Para que eu pudesse ser diferente, vendo que eu tava errando. Só que em todo momento eu falava que eu era certa, que eu não tava errada, assim, né? Em todas as partes. Porque eu passei a se tornar uma mulher chata, né? Na visão dele, se tornei uma mulher chata, uma mulher briguenta, uma mulher, sabe assim, rixosa do jeito que eles falam, né? Porque de eu ficar tanto cobrando essa atenção, né? Eu passei a ficar chata, passei a ficar assim, sabe? Que chata, gente, vocês entendem, né? Uma pessoa que passa por essas situações, né? Comecei a desconfiar mesmo, a ponto dele, tipo, porque ele saía, às vezes ele saía sozinho, demorava, ele chegava em casa já começava a falar que ele tava com outra mulher, que ele tava com a ex dele, porque às vezes ele ia fazer alguma coisa assim com a filha dele, e escondida, a menina chegava e falava que ele tinha passado lá, entendeu? Então tinha essas desconfiança, né? E, galerinha, isso foi desgastando demais meu casamento. Ai, não foi porque, mas você não teve sabedoria. Não, não é porque eu não tive também sabedoria. Mas é porque a gente, quando passa por isso, a gente se sente, vou falar, um lixo. Quando a gente pega o marido da gente, focado em pornografia, focado em celular vendo outras mulheres de calcinha, enfim. A gente se sente um lixo, sente que não tá se servindo ali pra pessoa, né? Que a pessoa não tá contente com a gente. É realmente o que eu sentia. Não sei se tem alguém aí que sinta isso, mas é o que eu senti. Eu me senti um lixo. Eu me sentia como que eu não servisse de nada pra ele, você tá entendendo? Então, isso foi desgastando muito o meu casamento. E eu
Aguentei, gente, por 9 anos, isso, 9 anos, e eu sempre reclamando, sempre falando, só que eu sempre, assim, orava a Deus, pedia a Deus, né, pedia a Deus mesmo, para que o Senhor abrisse e me mostrasse onde que eu estava errando. Eu tentei ter mais, assim, os longos do dia, tentava fazer mais, só que depois que eu tive meu primeiro filho, veio o segundo e o terceiro, né, porque nós temos 4 filhos juntos. E então eu passei a focar mais, gente, nos meus filhos. Aí eu já não me importava mais se ele me dava atenção ou não. Eu já não me importava mais se ele saía para trabalhar e que hora que ele chegava. Eu passei a focar nos meus filhos. Eu falava, meus filhos são minha prioridade, né? E comecei a focar nos meus filhos. Aí foi quando ele começou a sentir falta, né? Começou a querer cobrar de mim, falar que eu não ficava com ele, tudo. E começou a reclamar. E eu pegava e falava, agora eu tenho 4 filhos para cuidar, não tenho tempo mais, meus tempos é para meus filhos. Falava desse jeito, gente, onde também foi que eu errei, né? E em vez de incentivar ele de ver aquilo, né, aquelas pornografia, né? Foi onde que ele foi se aprofundando mais e falava que a culpa era minha. E eu não queria, assim, enxergar, porque depois que eu tive meus filhos, eu já não ligava mais pra intimidade, né? Já não ligava mais, eu só queria saber da minha casa limpa e cuidar dos meus filhos, né? Então eu já tinha esquecido que eu era esposa e que eu tinha um esposo, né? Que eu era casada. Eu ligava somente para os meus filhos, né? Então eu comecei a deixar isso de lado, né? Ali de intimidade, mulher com a esposa e o esposo. Comecei só a focar nas crianças. E isso foi uma brecha que o inimigo pegou. Porque o inimigo entrou nessa brecha. Porque eu estava focada ali com os meus filhos, em cuidar do meu lar, manter minha casa limpa, meus filhos limpos, arrumados e focado assim, sabe, nos meus filhos. E esqueci, né, também que eu era casado. Foi onde que foi acontecendo mais coisas de pornografia e etc, etc. Traição, gente, ele me jura de pé junto que nunca me traiu. Mas eu sempre falava assim, você sempre me trai, porque só de você olhar numa mulher, a palavra de Deus fala que só de um homem olhar e cobiçar no seu coração já adulterou. Então ele ficava vendo aquelas pornografias, sabe? E eu falava pra ele, você me trai porque você tá vendo pornografia, você não tá só olhando, né? Eu falava desse jeito. Então, assim, mas fisicamente, ele tocar em outra mulher, ele jura que nunca fez isso, né? Bom, ele vai estar contando também no outro vídeo o testemunho dele, porque quando um casamento é destruído, a pessoa sofre. Sofre os dois lados, né? Por mais que falamos, não sofremos, eu vou encontrar outra pessoa melhor. Às vezes vai casar de novo, às vezes a pessoa vai ser melhor num ponto, mas vai deixar também de ser desejada em outro ponto. Porque não adianta eu falar, ai, vou casar com outro homem e vou ser feliz. Mas sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ser igual. O inimigo é assim, ele tá focado em destruir famílias, né? Que foi Deus que construiu a família. Então vamos lá, galerinha. E eu comecei a focar só nos meus filhos e foi onde que ele foi se aprofundando mais nessas coisas. Só que isso foi me desgastando. Em relação também, gente, assim, ele sempre, quando nós tínhamos uma discussão, ele falava pra mim que eu não era nada, nada. Que lá me doía no fundo da minha alma quando ele falava pra mim, você não significa nada pra mim, você não significa nada pra mim, ele dizia, né? E aquilo me cortava por dentro mesmo, acabava comigo, né? Porque eu sempre me dediquei, assim, né? Mesmo que às vezes eu tava deixando ele de lado, mas eu sempre me dediquei, sempre fui uma mulher focada em ele chegar, o almoço tá pronto, a janta tá pronta, a roupa lavada, tudo certo, casa limpa, os filhos limpos, para que ele visse sentir orgulho da mulher que ele tinha dentro de casa, né? E ele me falava isso, falava para mim assim que eu não era nada. E aquelas palavras, gente, foi me matando, né? Onde que chegou, gente, ao fim do nosso casamento, né? E essa parte da reconstituição, eu vou deixar ele falar, porque assim, né,
quando nós separou, eu fui pro mundo, né? Assim, mundo das baladas, né, gente? Comecei a sair, eu comecei a sair, conhecer outras pessoas, né? Comecei a sair com as amigas, fui pra balada. Só que eu chegava dentro de casa, eu me sentia um nojo, como se eu tivesse suja. É esse sentimento que eu tinha, sabe? Eu ia pra balada, gente, eu não ficava com ninguém lá, assim, né? Eu ia pra balada, só ia eu e a minha amiga. Aí nós bebia, eu curtia, dançava muito. Só que chegava dentro de casa, eu me sentia um lixo. Eu sentia uma coisa ruim, sabe? De olhar assim e falar, meu Deus, sabe assim, o que eu tô fazendo? De me sentir assim pra baixo totalmente, gente. É o que eu sentia, não sei se você passou já por isso, não sei. Mas é o que eu me sentia, de olhar assim, sabe, em volta e ver que meus filhos não estavam, porque meus filhos iam passar o final de semana lá, né, com ele. Então, aquilo me matava, me cortava por dentro, sabe? Me matava mesmo. E eu me sentia um lixo, gente. Só que eu não queria dar um braço a torcer. Eu não queria. Meu coração tava duro. Eu falava, eu não vou voltar. Vou voltar pra uma pessoa que não me valoriza. Uma pessoa que, sabe, que fala que eu não sou nada. Uma pessoa ciumenta, que acha que eu sou posse dele, que eu não posso nem conversar com meus primos, que eu não posso nem sentar lá fora, não posso nem levar meus filhos na pracinha pra brincar, porque eu já tô atrás de homem. Então eu não queria, gente, meu coração tava duro, duro, duro demais, que ele me mandava mensagem no WhatsApp pra perguntar dos meninos, tinha vezes que eu nem respondia, porque meu coração endureceu de uma tal forma, que eu não queria mais nem ver a cara dele, sabe, gente? E é muito dolorido para os filhos, né? Os filhos sofrem demais, demais, demais. Bom, galerinha, esse foi um pequeno testemunho. Eu não vou estar contando tudo num vídeo, porque tem muita coisa ainda que aconteceu, né? E eu vou estar contando aqui de novo, vou estar fazendo um outro vídeo para poder falar para vocês, tá bom? E eu espero que vocês gostem, ó. Não esqueça de deixar seu like. E você vigia, sabe? É o homem, a mulher. Vendo que vocês dois estão errando, senta. Talvez o seu casamento já tenha sido destruído. Talvez você está passando por uma separação. Peça perdão, vendo que você errou, mas peça perdão de coração, sabe? De alma, se arrependa verdadeiramente, que Deus pode restituir o teu casamento, pode restituir tua família, se Ele vê verdadeiramente que há a intenção de você ser uma outra pessoa, né? Uma pessoa melhor para tua esposa, para o teu esposo. Peça perdão se você o ama realmente, sabe? Vê lá dentro do seu... Vê e fala, meu Deus, eu não posso aceitar essa destruição no meu casamento. O que o Senhor me recomenda fazer? Porque o Senhor vai te ensinar, o Senhor vai te mostrar. Porque Deus ele vai te mostrar todos os seus erros, assim como Ele fez com meu esposo. Eu vou contar só essa pequenininha parte. Meu esposo falou que certa vez estava orando e Deus começou a trazer à memória dele tudo o que ele fez de errado comigo e tudo que eu tentava assim fazer para ele, que Deus me mostrou, que eu sempre... Gente, enfim, não vou contar essa parte, vou deixar pra ele contar, mas vocês fiquem ligadinhos aí no canal, se inscreva, porque vai ter muitos vídeos aqui de reconstituição de casamento, de família, vocês vão ver que Deus é poderoso para restituir. Quando nós abrimos nossos corações e se arrependemos, Ele nos ajuda, tá bom? Um beijo no seu coração, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau!